A gente estava nesse slide falando sobre a capacidade de absorção de oxigênio e o tempo que a gente tem hoje de transferência de O2 na interface alvéolo capilar. Esse gráfico é um gráfico que eu gosto muito, eu acho ele muito claro na maneira da gente, para a gente entender o que a gente está entregando. E quando a gente vai falar de reserva, quando a gente vai falar de capacidade de reserva respiratória, o que a gente está falando é exatamente isso, nem mais nem menos. O que ele fala para nós? É o seguinte, assim, para que a gente possa entrar em uma relação de staff, né, ou seja, de falta total de competência de absorção de oxigênio, eu tenho que conseguir superar a falta de absorção por 75 milésimos de segundo. Só que, normalmente, em questões fisiológicas, em momentos fisiológicos, a gente gasta 25 milésimos de segundo para conseguir fazer essa absorção. Espera só um minutinho que tem gente me ligando aqui, né? Só um minutinho aqui, rapidinho. Ô, Mal, já te ligo aí, cara. Eu tô em aula. Ô, Mal, já te ligo, eu tô em aula, cara. E aí, o que que acontece? O, a gente tem um modelo fisiológico que é fácil da gente entender. Então, vamos pegar aqui, ó, alguém praticando um esporte. Vamos pegar a corrida. A corrida, ela é uma atividade física que demonstra bem essa relação. Você não perde, você não perde a sua reserva correndo, mas você precisa utilizá-la em quantidades maiores. Por quê? Porque se você não é um atleta, por exemplo, e você vai correr 20 quilômetros agora, o que que vai acontecer? A sua musculatura, ela vai necessitar de uma quantidade maior de oxigênio, certo? Para que você possa conseguir manter aquela atividade muscular. Então, ela vai pedindo cada vez mais O2. Chega uma hora que a sua capacidade de entrega, você começa a usar a sua reserva e sua capacidade de entrega não é o suficiente. E aí você começa a fazer respiração anaeróbica e faz o ácido lático. Por isso que isso é uma das maneiras de você avaliar atletas de alta performance baseado em lactato. Então, o, o atleta que está correndo, o atleta que vai jogar futebol, né, que vai participar de uma partida de futebol, ou que está participando dia sim, dia não, de atividades físicas por conta de competições mais longas, natação mesmo, esses atletas, eles são baseados no lactato. Quanto maior o lactato, maior o seu déficit de entrega de oxigênio, né? Isso em condições fisiológicas. Então, quando a gente está correndo, o que que a gente começa a ficar? Ofegante, né? A gente não fica ofegante, a gente não tenta pegar, mas está faltando ar. Não é que está faltando ar, você não está conseguindo entregar a quantidade adequada para a sua musculatura, porque o que o queniano consegue correr uma maratona lá em 1 hora, sei lá, o recorde da maratona agora baixou para caramba, acho que foi um queniano, inclusive, né? Por que que ele consegue fazer isso e ele chega, praticamente, ele não chega ofegante. E a oxigenação. Então, em processos longos, você vai sofrer tanto, vai sofrer menos. E aí, obviamente, que você vai marcar menos o lactato. Por quê? Porque esse paciente, ou esse atleta, ele foi se adaptando no decorrer desse período, né? Então, isso funciona. Então, ele começa a ter um aumento de célula vermelha, então ele tem eritrocitose, ele começa
a ter uma maior capacidade residual funcional, os alvéolos ficam mais complacentes, menor pressão ele, né? A musculatura começa a trabalhar com uma menor quantidade de oxigênio. Então, tudo isso, né, vai trazendo essa adaptação. Então, quando a gente pega, às vezes, paciente muito crônico, e a gente vai mensurar, ele tem um PaO2 baixo, por exemplo, então ele não consegue oxigenar bem, né? É, ele perdeu essa reserva, mas esse paciente ele não está ofegante, ele não tem uma clínica tão importante quanto aquele paciente agudo, você consegue justificar baseado nisso. De forma crônica, ele consegue se adaptar. Ele vai criar ferramentas aqui no organismo que não vai deixar ele sofrer tanto. Que é diferente do paciente agudo, que é o paciente que normalmente vai adentrar a nossa emergência, que é justamente aquele paciente que vai fazer um quadro de edema pulmonar cardiogênico, uma contusão pulmonar, uma efusão pleural, uma efusão pericárdica, um tamponamento, né? Então, são pacientes agudos. Um paciente que faz edema não cardiogênico, por exemplo, com choque, né? Quem já atendeu um paciente que tomou choque? Eles fazem edema pulmonar, né? Então, esses pacientes, eles são agudos. Eles não conseguem, eles não têm tempo para conseguir fazer essa adaptação. Então, eles vão gerar manifestações clínicas mais evidentes e essas manifestações clínicas são mais importantes. Então, quando a gente pega, e a gente está muito acostumado a trabalhar com a oximetria de pulso, né? Quando a gente vai trabalhar com a oximetria de pulso, o que que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com a saturação. Essa é uma curva, eu gosto muito de gráficos, e quando a gente fala de pacientes emergenciais de terapia intensiva, uma coisa que a gente vai ter que entender é que a gente trabalha muito com matemática aplicada, seja ela física, seja ela mecânica, que inclui a física, seja ela química, né? A gente vai ter que fazer, a gente trabalha com números. Então, se vocês fugiram da medicina, da engenharia ou de outros cursos de exata, porque vocês não gostam de números, quando você chega na medicina, quando você está falando de criticidade, está falando de pacientes mais graves, vocês vão cair em números, tá? A gente tem muito número para trabalhar. Então, quando a gente trabalha com oxímetro, que é aquele oxímetro de pulso que vocês têm nos equipamentos multiparamétricos, que é comum vocês utilizarem dentro da internação, muito de vocês, eu acho que já utilizam essa ferramenta dentro das internações, até em pacientes não considerados muito graves, né? O que que você está mensurando? A saturação de oxigênio. O que que é a saturação de oxigênio? A saturação de oxigênio nada mais é do que quantidade de oxigênio que está ligada à hemoglobina. Ah, Lucas, então eu posso ter um paciente que tem saturação baixa e tem PaO2 alto, até pode, se você tiver um fator de competição, a gente falou um pouquinho sobre o dióxido de carbono, ele pode ser um fator de competição, ele pode se ligar à hemoglobina e não deixar o oxigênio se ligar. Mas em condições fisiopatológicas ou fisiológicas que não tenham um fator de competição, vocês não vão ter essa relação. Então, se eu tiver uma saturação baixa, sem que eu tenha um fator de competição ligado à hemoglobina, esse paciente ele deve. Então, eu posso utilizar a minha saturação de oxigênio para tentar medir a minha PO2? Posso. Isso é importante? É importante. Por quê? Porque muitos dos exames de avaliações de disfunções respiratórias envolvem PaO2. E muitas vezes vocês não vão conseguir fazer o quê? Coletar é, uma hemogasometria arterial desses pacientes. Então, vamos pegar um gatinho com infusão tamponado, né? A gente vai conseguir coletar uma hemogaso? Não, mas a saturação eu consigo pegar. E tem outra coisa, punções repetitivas causam lesões, tanto inflamatórias, como vocês abrem também uma possibilidade de processos infecciosos, né? Então, se eu puder ter uma coleta e depois parear esse paciente pela minha saturação, é uma boa estratégia.
Acho que o Lucas caiu, né? Não tá voltando. Gente, deixa eu só perguntar. Eu parei na. Que até onde vocês escutaram? Eu falando da saturação versus PO2, tá ok? Vocês estavam escutando isso? Isso mesmo. Vai ter que falar, porque eu só vejo, eu não vejo a carinha de vocês, e nem o chat. Só vejo a apresentação aqui. Isso. Hum, Fala sim, sim, não. Sim, foi isso Agora mesmo. parou de. Tá, então beleza. Então, o que que acontece? Quando a gente quando a gente quando a gente pode trabalhar com processos menos invasivos, eles são muito importantes, porque primeiro, facilita muito a nossa conduta no sentido de monitorar o paciente. Segundo, você minimiza os riscos desse paciente em efeitos adversos, seja desconforto por dor, como quando a gente está falando de punção de artéria, por exemplo, mas processos infecciosos, fibrose vascular e assim por diante. Então, a gente pode pacientes muito pequenos, que se tem que fazer muita coleta de sangue, causar uma anemia por retirada de sangue mesmo, né? Então, esses pacientes, quando a gente pode monitorar de forma contínua, não invasiva, ela passa a ser uma ferramenta importante. Ela não é tão precisa, mas ela ajuda muito. Então, quando eu uso a saturação, eu estou usando o oxímetro de pulso. Se vocês forem ver na triagem de hospitais humanos, na UTI dos hospitais humanos, sempre vocês vão ver que tem a saturação. Ah, é para ver quanto de oxigênio está ligado à hemoglobina? Não. É para ver o quanto que eu tenho de forma indireta do meu PO2. Dá para entender? Dá? Falem comigo, por favor. Sim, eu sim. Porque. Ah, então tá bom, porque eu tô olhando só para uma tela e eu não tô vendo se vocês estão sorrindo, se vocês estão chorando, se vocês estão contentes, se vocês estão tristes, eu não consigo ver, tá? E aí, o que que acontece? Eu posso trabalhar com um dispositivo de oximetria de pulso? Posso. Então, saturação de oxigênio funciona? Funciona. É, mas eu posso trabalhar, por exemplo, para dióxido de carbono, a capnografia, ela é super importante. A capnografia funciona muito bem, né? E isso é uma coisa legal. É, então, eu posso estar trabalhando com oxímetro de pulso para correlacionar ou para ter de forma indireta um valor de PO2 e posso ter a capnografia para ter de forma indireta o meu PaCO2? Posso. Então, muitas vezes eu coleto uma gaso arterial e aí, com essa gaso arterial, eu vou ver meus números no monitor. E em cima desses números no monitor, eu vou começar dali para frente trabalhar com as minhas coletas. Quando eu vou coletar? Quando a minha saturação cair ou quando o meu dióxido de carbono começar a subir ou baixar, depende da correlação. Beleza. Então, existe uma correlação direta? Existe. Não é tão precisa? Não. Ela se altera em acidose metabólica e em alcalose metabólica, mas eu não vou levar isso aqui agora a ferro e fogo. Mas, assim, a princípio, olha só, por um PaO2 de 80, que é um PaO2 relativamente bom, a partir de 80 passa a ser bom, né? A gente está com uma saturação de 97. Então, se você pegar um paciente hoje com
Abaixo de 92, lembra que a gente falou da saturação? Olha, a saturação, ela não é abaixo de 95 eu já estou preocupado. Por quê? Porque eu vou estar entre 60 e 70 do PO2. 60 de PaO2 na hemogasometria é diagnóstico de insuficiência respiratória aguda e hipoxêmica. É o diagnóstico já, né? Mas eu não preciso esperar chegar no 60 para eu começar a me prevenir de atendimento a esse paciente. Por quê? Porque quando eu chego lá no 60, eu já perdi toda a minha reserva. Olha, a gente começa a encaixar aqui a reserva com exames que a gente vai ter beira-leito. Então, quando eu chego lá na ponta, que eu pego 60, 50 de PO2, eu já perdi muito tempo. Então, eu tenho que atuar nesses pacientes antes. Então, o paciente que está numa janela de 92 a 95 de saturação, para mim, ele é grave. Ele não vai ser grave acima de 95, 96, 97, porque ele vai estar com 70 e pouco de PO2, ele vai estar com 80 de PO2, né? Ah, ele está com 100, então ele vai estar com 100 de PO2 ou mais. Não importa. Mas qual que é a moral da história? Eu consigo hoje monitorar meus pacientes entendendo se eles têm hipoxemia ou não? Consigo. E qual que é a informação que eu tenho? A informação que eu tenho é se esse paciente está abaixo de 95 de saturação de oxigênio e está caindo, ou seja, começou com 96 e agora está 95 e à noite chegou Ixi, tadinho, caiu de novo. justamente sobre a relação de se eu posso monitorar, melhor eu monitorar esse paciente de uma forma não invasiva. E a saturação, ela é um carro-chefe para qualquer ambiente que vocês vão trabalhar. Na emergência, Deixa eu só ligar uma hora aqui que tá quente hoje, né? Na emergência, no setor de anestesia, no seu setor de semi-intensivo, no seu setor de terapia intensiva, você sempre vai estar trabalhando com a saturação. E é importante? Desde que você saiba utilizar. Porque muitas vezes a gente coloca a saturação, a curva não está ideal da saturação, e aí você olha lá, 97, uma curva toda falha, toda irregular, né? Isso não faz sentido. Essa curva ela não está te entregando o real. Aquele valor em porcentagem não é o que você está enxergando de verdade. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com a oximetria de pulso. Mas quando a sua curva está bonita e ele está te entregando abaixo de 95, é um paciente que você precisa se preocupar. Por quê? Porque ele deve ter um PO2 abaixo de 80. E quando a gente está com um PO2 abaixo de 80, a gente está caminhando para o paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica, que é a causa de base principal para que a gente leve à disfunção orgânica. Por quê? Porque esse paciente não consegue ter oxigênio suficiente para produzir energia, e aí a gente passa a ter nesse órgão ou naquele sistema um déficit de produção energética e um déficit de ação, ou seja, ele começa a ter déficit de função. E essa disfunção que você acaba gerando, ela com certeza vai se apresentar em manifestações clínicas, como rebaixamento de nível de consciência, oligúria, taquicardia, hipotensão, distúrbios de coagulação e assim por diante. Então, tudo isso está tudo interligado, né? E olha só a importância daqui que a gente pode estar utilizando. Um simples oxímetro de pulso pode ser um excelente aliado para você no dia a dia de monitoramento de paciente, inclusive para definição de gravidade desse paciente, pacientes internados que estão no período da noite, por exemplo, você 3 horas da manhã, sozinho, ele iniciou com você está lá acompanhando o paciente, ele iniciou com você com 96 de saturação, o paciente começou a ter uma manifestação clínica mais evidente, rebaixava um pouco o nível de consciência, aumentou a frequência respiratória, então ele estava com 28, 30 movimentos respiratórios por minuto, agora ele está com 44 movimentos respiratórios por minuto, rebaixou o nível de consciência e saturação desse paciente caiu de 97 para 94. Opa, alguma coisa está acontecendo com ele. Esse é o momento de você procurar seu coordenador ou pesquisar esse paciente com fast torácico ou ir atrás dele de uma gaso arterial, porque agora você precisa da gaso arterial para você entender
ajustar a terapia, tentar encontrar a causa de agudização da doença desse paciente. Muitas vezes isso passa desapercebido, porque a diferença de 32 movimentos respiratórios para 40, às vezes é muito pouco. O rebaixamento de nível de consciência, muitas vezes você se engana no sentido de que é à noite, então ele está com sono, ele vai dormir. E a saturação saindo de 97 para 94, tá 94 ainda, tá boa. Então, quando você pega esse paciente horas depois, na sua madrugada, 5 horas da manhã, que a gente chama que é a hora do barqueiro, né? Todo mundo fala que é a hora do barqueiro. Não é a hora do barqueiro, é porque esse paciente passou o ciclo da madrugada, né, sem ser assistido. E aí é obviamente que ele foi perdendo reserva quando ele chegou lá às 5 horas da manhã, que ele não conseguiu mais compensar, que a gente fala que é a hora do barqueiro, né? Olha, agora resolveu acontecer tudo com aquele paciente. E não resolveu acontecer, ele começou a acontecer lá com você 11 horas da noite, é que você não percebeu. E esses dados, eles são legais para você perceber. Só que tem que estar monitorando o paciente, tem que estar próximo dele, que muitas vezes é o que a gente deixa de fazer. Por quê? Porque a gente está cansado, né? A gente deixa de fazer e faz o quê? Pede para o nosso auxiliar acompanhar aquele paciente. Ele pode acompanhar, né? Agora, você precisa entender que pontos chaves ali do seu monitoramento, ele tem que te entregar. Então, frequência respiratória, ele tem que te entregar. Frequência cardíaca, ele tem que te entregar. O paciente começa a subir frequência respiratória, sobe frequência cardíaca, cai um pouco pressão arterial, começa a ficar sonolento e cai saturação de 90 2 pontos, vamos colocar isso, 2 a 3 pontos de saturação, é um paciente que se torna grave. E olha só, eu não estou usando nenhum exame é, ultramoderno, eu não estou fazendo nada a mais, estou só olhando para o paciente. Ele é grave. Parem para olhar para esse paciente e tentem, nesse momento, intervir, nesse momento, trazer. Ele está no semi-intensivo, talvez esse cara tenha que ir para a UTI. Acione a UTI, não tem problema nenhum, né? É melhor você pecar para cima do que pecar para baixo. Quando você está falando de paciente grave, pecar para baixo, você não tem volta. Então, se a gente tem que errar, erra para cima, né? Erra cobrindo esse paciente de todos os fatores que você pode estar trabalhando. A insuficiência respiratória aguda, pessoal, ela é definida pela incapacidade do sistema respiratório. Acontece de forma aguda, então eu tenho que ter uma injúria que vai estar levando esse paciente a uma complicação respiratória e ela tem que ser em um prazo curto. E a minha dificuldade é em troca gasosa. Eu posso ter tanto déficits de alterações na oxigenação, na eliminação na, na absorção de oxigênio, como na eliminação de dióxido de carbono, tá? Então, eu posso ter problemas vinculados à eliminação de CO2? Posso. Quem? Por exemplo, um trauma crânioencefálico. Um trauma crânioencefálico, eu rebaixo o nível de consciência, eu começo a ter um drive respiratório com volume é, corrente menor, com uma frequência menor, eu respiro menos, e aí o meu CO2 sobe na minha corrente circulatória, que é um perigo. Por quê? Porque se eu tenho um trauma em crânio, eu estou pensando que tem um sangramento, tem um edema cerebral, toda vez que eu tenho esse paciente subindo dióxido de carbono, né, a hipercapnia dá vasodilatação em sistema nervoso central. Então, eu pioro a situação clínica desse paciente se eu não ajustar o dióxido de carbono, né? Então, é só uma ideia de alterações respiratórias, mas pode ser por trombo, pode ser para subir dióxido de carbono, né? A nossa relação de déficit de absorção, eu posso ter doenças obstrutivas levando à hipoxemia? Até posso, né? Doenças importantes obstrutivas em mais de 2, 3 pontos, por exemplo, em traqueia, carina e brônquios, malácias bronquiais, malácias de carina, colapso de traqueia, prolongamento de palato, num paciente, todos esses pontos de obstrução em vias aéreas de condução, beleza, pode levar esse paciente à hipoxemia. Mas, assim, a maioria das vezes, a nossa hipoxemia vai estar vinculada a um déficit na relação ao véolo capilar.
E quando eu estava falando de parâmetros hemogasométricos, olha só, né? Quais são as minhas alterações? Meu PO2 abaixo de 55 ou 60 milímetros de mercúrio, ele corresponde a um diagnóstico de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, isso quando a minha fração de O2 expirada é 21%, ou seja, essa é uma avaliação que obrigatoriamente eu tenho que fazer com o paciente respirando ar ambiente, ele não pode estar com sondinha nasal, e se tiver, você tira o oxigênio da sondinha nasal antes de coletar a hemogasometria. Você pode fazer isso, ou pode trabalhar com a PAF, mas se quiser trabalhar com 21%, o paciente que você está fazendo ainda desmame de O2, pode tirar a sondinha de O2, não precisa tirar a sondinha, né? Só desacopla o oxigênio e aí coleta gás desse paciente. Ah, Lucas, quanto tempo eu tenho que ficar sem oxigênio para eu coletar a gaso depois que eu tiro o oxigênio? Eu já escutei diversas vezes essa pergunta para mim, e assim, a literatura ela entrega o seguinte: depois do terceiro movimento respiratório que você tem de inspiração e expiração, você já equalizou a sua relação de gases, seja de dióxido de carbono, seja de oxigênio, né? Mas normalmente eu proponho para ter um tempo, já que as pessoas querem um tempo, eu criei os 5 minutos, mas assim, Lucas, da onde se tira os 5 minutos? Não existe, né? Precisa de 3 movimentos respiratórios. Mas aí eu falo dos 3 movimentos respiratórios, as pessoas perguntam, não, mas beleza, mas quanto tempo? Aí eu desencanei e criei os 5 minutos. Mas não existe esses 5 minutos. Mas se quiserem utilizar, é ok. É um tempo seguro de você tirar o oxigênio, coletar uma gaso, né? Então eu coloquei isso. E quando você tem o PCO2 acima de 50 milímetros de mercúrio, você tem a, a alteração vinculada à insuficiência respiratória hipercapênica. Então, uma é a insuficiência respiratória hipoxêmica e a outra é a insuficiência respiratória hipercapênica. Alguns livros e algumas literaturas de medicina, elas propõem o seguinte, a regra dos 50, para você nunca esquecer, né? Então, PO2 abaixo de 50, eu tenho insuficiência respiratória hipoxêmica, também chamada de tipo 1. Tem algumas literaturas ainda, é mais antigo, tipo 1, tá? Mas eu ainda tenho lido sobre a relação de tipo 1. Ou a insuficiência respiratória hipercapêmica ou tipo 2, tá? Então, 50 para baixo, 50 para cima, eu tenho insuficiência respiratória, ou hipoxêmica ou hipercapêmica. 50 é muito baixo, tá? 60 já é muito baixo. Então, eu não gosto muito dessa regra, mas a título de você não esquecer, é legal. Mas eu, particularmente, eu quero chegar nesses pacientes com 72, 75 de PO2, né? E quero chegar nesses pacientes com 45, 46 de PCO2, para conseguir trabalhar com uma margem de tempo e com ainda com uma gordura de trabalho com esses pacientes, principalmente quando eu estou falando de pacientes hipoxêmicos. Então, vamos falar um pouquinho sobre insuficiência respiratória tipo 1, ou hipoxêmica. Ela é a mais clássica, é o que mais a gente vai se deparar e é o que mais vai trazer disfunções orgânicas. A falta de entrega de oxigênio, né? E assim, a gente tem muita publicação falando sobre o assunto, tem muita coisa na medicina, é muito conhecido já a insuficiência respiratória hipoxêmica. A grande questão é aonde eu fecho o diagnóstico. E como eu fecho o diagnóstico? Porque eu posso ter edema pulmonar, eu posso ter pneumotórax, eu posso ter uma SARA, posso ter... SARA aqui, a síndrome da angústia respiratória aguda, todo mundo sabe o que que é. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver vocês, para ver a carinha de vocês. Pior que eu não consigo ver. Ele não deixa quando eu tô na apresentação. Todo mundo sabe, então vocês vão ter que falar para mim. Vocês sabem o que que é a SARA?
A síndrome da angústia respiratória aguda? Eu já ouvi falar, só que é melhor você explicar. Tá. Então vamos lá. O que que acontece? A SARA, ela é uma síndrome da angústia respiratória aguda. É, antigamente ela é chamada de síndrome. Então, se vocês pegarem uma publicação bem antiga, vocês vão falar: ah, o Lucas errou o nome da SARA, porque vai lá, síndrome da angústia respiratória do adulto. Então, antigamente era essa a sigla ela tinha essa nomenclatura. Por quê? Porque só era estudado em adulto. E aí mudou para síndrome da angústia respiratória aguda. Por quê? Porque acontece em criança. Só é por isso que mudou a nomenclatura, tá? Então, você pegar um paper antigão, vocês vão ver ainda que é ainda do adulto, mas não é. Ela acontece em criança também. E a SARA nada mais é do que um processo inflamatório difuso pulmonar. Então assim, ó, a gente a medicina, não a gente, a medicina, tá? A medicina, ela tem uma característica assim, se eu não consigo explicar, eu dou um diagnóstico que eu tenho dificuldade de conseguir entregar esse diagnóstico. Quer ver? Por exemplo, trombo. Bem que trombo agora tá fácil de entregar. Tem dedímero, tem tomo, né? Tem que ficar esperto agora. Se quiser colocar a culpa no trombo, você tem que estar muito bem embasado, porque dá para fechar diagnóstico bem fechado, né? A própria ecocardiografia, né? Com aumento da pressão de artéria pulmonar. Mas síndrome paraneoplásica, já é mais difícil. Lise tumoral, difícil. SARA, difícil, né? Ah, morreu do quê? De SARA. Aí você vai falar, putz, grave, né? Grave. Putz, que legal. É, legal não, né? Morreu, não é legal. Mas olha só, né? Não tinha o que fazer, legal no sentido assim, ele morreu de SARA, é muito importante. É, aí você chega lá pro seu coleguinha que tá lá no beira-leito e fala, pô, o cara morreu de SARA. É, como que ele fechou o diagnóstico? Ninguém vai saber. Quem que fala assim, ah, foi fulano, como que ele fez? Assim, assim, assado. Não fala. Mas SARA, é fácil de fechar o diagnóstico de SARA. SARA, se fecha o diagnóstico com raio-x, onde você tem que ter uma alteração difusa bilateral no raio-x. Então você tem que ter uma opacificação bilateral dos pulmões, associado a um eco que não justifica essa opacificação por um distúrbio de bomba cardíaca, ou seja, a ecocardiografia tem que falar que o problema desse pulmão não é o coração. Você tem que ter uma gaso arterial, onde a sua PAF está abaixo de 300. Todo mundo sabe o que é PAF? Sabe ou não? Vou falar. Eu não vejo a carinha de ninguém, então eu vou falar. Então, o que que é a PAF? A PAF eu pego a PO2 desse paciente e divido pela fração inspirada que eu estou entregando para ele. Então, vamos pegar aqui um cálculo, vai. Vamos fazer junto. Peguei um paciente aqui, está entubado. Ele está com 50% de fração inspirada de O2, tá? Paciente entubado, eu coloquei 50% de O2. Tudo bem? Então, beleza. Pensa que no alto fluxo você também pode controlar a quantidade de O2 que você está entregando, hein? Então, beleza. Vou lá, coletei a gaso, deu 428. Então, 428, aí eu divido por 0,5. Então, a minha PAF desse paciente é tipo 856. É muito alto. Pensa que ela tem que estar acima de 320. Isso quer dizer que eu posso baixar a minha fração inspirada. Então, eu vou pegar um outro caso clínico. Peguei um paciente, coletei a gaso dele, esse paciente mais crítico, tá? Ele deu 230 de PO2. Esse paciente,
ele está com 70 de fração expirada. Então, eu vou dividir por 0,7. A minha PAF foi de 328. Ou seja, esse paciente recebendo uma fração inspirada de 70% de O2, ele mantém uma PAF acima de 320. Ele está bem. Se eu baixar essa fração e cair a PAF, eu tenho um problema, porque ele responde bem a 70%. Talvez ele não vai responder bem ao ar ambiente, a 21%. Isso é um outro problema que a gente vai falar um pouco mais para frente quando a gente falar em ventilação mecânica e desmame de paciente. Mas olha só, o que eu estou querendo dizer, esse paciente a 70% agora, ele não tem classificação de SARA. Mas eu pegar o mesmo paciente agora, caiu a PO2 dele, ele está a 70% ainda. Só que agora ele está com 125 de PO2. Dividir por 0,7. Quanto que deu minha PAF? 178. Então, se eu tenho um raio-x, onde eu tenho opacificação bilateral dos meus pulmões, minha ecocardiografia fala para mim, coração não é culpado. A minha PAF é de 178 milímetros de mercúrio. E esse paciente não tomou excesso de fluido, esse paciente tem um diagnóstico de SARA. E pacientes em ventilação controlada, é importante você entender isso. Então, assim, ó, será que vale a pena pedir o raio-x beira-leito, porque é o dobro do preço? Lembra quando chega essa dúvida que o tutor não tem mais grana e você precisa do raio-x? Quando você tiver que justificar esse paciente, você tem como justificá-lo. A SARA, por exemplo, precisa da imagem radiográfica. Né? Pode ser imagem tomográfica? Pode, mas nesse paciente talvez seja mais fácil você fazer um raio-x beira-leito. Né? Então, insuficiência respiratória hipoxêmica tipo 1, ela está muito vinculada, na grande maioria das vezes, à nossa alteração em estrutura pulmonar, ou seja, na troca entre alvéolo capilar. Pneumonia, SARA, fibrose pulmonar, ou edema pulmonar cardiogênico ou não cardiogênico. Beleza? Então, é normalmente onde eu vou focar. Então, eu peguei um paciente hipoxêmico e esse paciente tem doença obstrutiva, eu não vou ficar feliz só com a broncoscopia desse paciente. Eu vou pedir uma tomo também, porque eu quero dar uma olhada nesse pulmão. Beleza? Então, vou andar, hein? E a insuficiência respiratória tipo 2 ou hipercapênica? Ela está muito vinculada à ventilação alveolar, na sua grande totalidade das vezes, ela está vinculada à ventilação alveolar. Isso é uma fórmula. Olha lá a gente na fórmula de novo, né? PaCO2 é igual. K é uma constante e VCO2, tudo que for V, VO2, VCO2 é produção de dióxido de carbono. O V é a produção. Se for de O2, produção de oxigênio. Se for de CO2, é produção de dióxido de carbono. Sobre ventilação alveolar. Ou seja, o que é a ventilação alveolar? É a capacidade que você tem de lavar o alvéolo. Então, a capacidade que você tem de passar o ar ambiente, entrar e sair. Então, deixa eu ver se eu... Não fiz as setinhas. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Então, toda vez que eu aumentar a ventilação alveolar, eu diminuo o meu CO2. Toda vez que eu diminuir minha ventilação alveolar, eu subo meu PCO2. Então, lembra lá o paciente que fez o trauma crânioencefálico, que eu falei? O que acontece? Ele diminui a ventilação alveolar e sobe PaCO2. Por que ele diminui a ventilação alveolar? Porque ele diminui o drive respiratório por conta do edema cerebral. Muita loucura ou vocês estão vindo comigo? Tá todo mundo me acompanhando? Tá rápido? Tá devagar? Isso tudo a gente já sabe. Pode pular.
Como que Tá um tá indo? pouco rápido, Lucas. Você pode voltar, por favor? Posso. Quando for assim, vocês vão me brecando, ó, principalmente quando eu tiver com a aula aberta, que eu não consigo ver vocês, tá? Então eu vou voltar. Você quer que eu volte no tipo um? O tipo um foi bem compreendido ou só no tipo 2? Não, só nessa parte do tipo 2, por Tá, favor. Obrigada. beleza. Claro, não tem problema nenhum. É, então, o que que a gente tem no tipo 2? É uma fórmula, né? Então, o nosso CO2 circulante, que vai estar na nossa circulação, que é o PaCO2, ele é inversamente proporcional à ventilação alveolar. E o que que é essa ventilação alveolar? É a capacidade que eu tenho de lavar meu alvéolo. Se eu não consigo lavar meu alvéolo, o meu sangue não consegue jogar CO2 para dentro do meu alvéolo. Por quê? Porque esse mecanismo ele acontece por diferença de pressão. Então, meu alvéolo tem que estar com um pouquinho de CO2 para o meu sangue conseguir jogar bastante CO2 para fora, né? Uma relação de diferença de pressão. Então, toda vez que eu aumento minha ventilação alveolar, então eu lavo muito meu alvéolo, eu diminuo o meu CO2 circulante, que eu vou coletar lá na minha hemogasometria arterial. E toda vez que eu diminuo a minha ventilação alveolar, eu aumento o meu dióxido de carbono. E como que eu diminuo a minha ventilação alveolar? Não respirando. Quer ver eu subir meu CO2? Ó, parei de respirar. Mas se eu respirar menos e com menor capacidade de abertura, de volume entregue corrente para o meu pulmão, eu também vou subir o meu dióxido de carbono. E isso é muito comum a gente identificar isso nos pacientes que têm trauma crânioencefálico, porque eles diminuem o drive respiratório. E agora? Foi? Agora foi. Tá, agora eu vou falar o Obrigada. inverso. Imagina. Então, mais alguém, pessoal? Ou eu posso dar continuidade? Pode continuar. Posso continuar? Então, beleza. Então, vamos fazer o inverso. Olha só, vamos diminuir minha ventilação alveolar, vamos aumentar minha ventilação alveolar e diminuir meu dióxido de carbono? Então, eu vou aumentar minha ventilação alveolar. Quem pode falar em que situações a gente aumenta a nossa ventilação alveolar? Eu vou começar aqui. Paciente febril aumenta a ventilação alveolar. Por que o paciente febril aumenta a ventilação alveolar? Para tentar fazer a regulação de temperatura corporal. Esse é um dos fatores, mas outro fator, e esse é um fator importante, tá? E outro fator é porque ele tem hipermetabolismo, ele está tentando encaixar maior quantidade de O2, tá? Então, eu tenho dois formatos, né? Um, tentar equalizar a minha temperatura, e aí ele, como os cães principalmente vão fazer esse controle térmico pela respiração, eles vão hiperventilar, mas eles também tentam hiperventilar para tentar dar mais aporte de O2. Qual outra situação que eu faço hiperventilação? Dor, Dor, perfeito. Dor da hiperventilação. Então, febre da hiperventilação, dor da hiperventilação. O que mais? Acidose metabólica da hiperventilação. Por quê? Porque na acidose metabólica eu preciso tentar equilibrar esse pH, não deixar o pH cair junto com o meu bicarbonato e com o meu base excess. Então, o que que eu faço? Alcalose respiratória.
E para fazer alcalose respiratória, eu tenho que baixar CO2. Fazer hipocapnia. Ok? Então, eu peguei 3 pontos aqui que levam o paciente a fazer baixa de dióxido de carbono. Dor, acidose metabólica e pacientes com hipermetabolismo. Hipermetabolismo eu coloquei febre, mas pode ser pós-operatório, tá? Então, beleza. Agora vamos pegar uma alteração bem clássica que baixa também dióxido de carbono, e eu já comentei com vocês na aula anterior, edema pulmonar. Principalmente edema, um paciente com gesto de edema pulmonar cardiogênico. Lembra? Ele tem dificuldade de absorver oxigênio, então ele faz insuficiência respiratória tipo 1, porque ele faz hipoxemia. Ele não consegue absorver oxigênio porque tem muita água no alvéolo, impossibilitando o O2 para chegar no capilar. Mas ele tem muita facilidade de tirar dióxido de carbono. Então, vocês já viram um paciente que está em edema pulmonar? Ele não está ofegante? Ele não está tentando hiperventilar? Paciente que tem edema pulmonar? Ele não está assim, ó. Ele está fazendo hiperventilação. Para quê? Para tentar melhorar a condição de oxigênio que ele tem na troca do alvéolo capilar. Então, como ele aumenta a ventilação alveolar para tentar melhorar a condição de oxigênio, ele e o CO2 tem facilidade de sair, ele consegue tirar o CO2 e o oxigênio tem dificuldade de entrar. Por que que o CO2 sai? Porque o CO2, e por que que ele tem facilidade de sair? Porque o dióxido de carbono, ele tem, é, ele é hidrossolúvel e ele é 20 vezes mais hidrossolúvel que o oxigênio. Então, quando a gente vai trabalhar com esses pacientes, muitas vezes eu vou encontrar os pacientes que vão ter PO2 normal e CO2 baixo, mas eu posso encontrar pacientes que tenham PO2 baixo e CO2 baixo. E isso são coisas importantes na nossa rotina para a gente entender o que está acontecendo. Por quê? Porque se eu tenho um PO2 alto ou bom, acima de 100, primeiro, eu não estou hipoxêmico. Ou seja, eu estou entregando, eu não estou fazendo hipoxemia. Esse cara não pode estar fazendo disfunção orgânica porque eu não estou entregando oxigênio para ele. Eu estou entregando, o corpo dele está entregando O2. Ele está com 100. Mas por que que ele está com CO2 baixo? Porque ele está hiperventilando? Porque ele tem acidose? Porque ele tem hipermetabolismo? O que está acontecendo? Porque ele tem dor? Não, ele não tem nenhum desses fatores. Opa, então ele está hiperventilando para tentar manter esse oxigênio alto. Ele está pagando um preço. Ele tem algum agravo que eu não estou identificando, que está levando esse paciente a manter uma hiperventilação para sustentar um PO2 de 100. E isso, em algum momento, não vai funcionar. Por quê? Porque ele vai fazer o que vocês já escutaram em algum momento da carreira de vocês, ou que vocês vão escutar na rotina de vocês no dia a dia. Ele vai fadigar. E quando ele fadiga, ele não consegue mais entregar essa resposta que ele está entregando agora para vocês. E aí? Estamos compreendendo quais as relações que eu preciso hoje trabalhar para compreender qual o paciente que vai entrar em disfunção orgânica, ou o paciente que já está a caminho da disfunção orgânica, ou o paciente que já tem a disfunção orgânica. Vocês estão conseguindo compreender isso? Porque eu estou flutuando no paciente que ainda não tem manifestação clínica e não tem exame de hipoxemia, por exemplo,
que é esse caso, o último caso que a gente discutiu, mas eu também estou discutindo o caso onde o paciente tem hipoxemia e tem a manifestação clínica. Lembra que hiperventilar é uma disfunção orgânica. Rebaixamento de consciência também, disfunção orgânica, taquicardia, disfunção orgânica, oligúria, disfunção orgânica, acidose metabólica, disfunção orgânica. Tudo isso é disfunção orgânica. Então, eu posso ter pacientes com manifestações clínicas e com exames compatíveis que estão mostrando para mim que esse paciente já está no andar da carruagem, gerando a disfunção orgânica a ponto dela já gerar manifestação clínica que eu estou conseguindo visualizar. Então, ela é macroscópica, mas eu posso pegar esse paciente no meio do caminho. Ele não apareceu ainda para mim. Ele não tem manifestação clínica e o exame ainda ele é discutível. Esse é o paciente chave, mas esse é o paciente que a gente se perde. É o paciente com 100 de PO2 e 24 de 23 de PCO2. Quando a gente está fazendo uma análise, uma avaliação do padrão funcional respiratório desse paciente. Esse paciente que tem essa alteração, ele tem uma injúria. Essa injúria, se ela não for brecada, ela vai levar o paciente à disfunção. E é isso que a gente não quer. Então, achar esse paciente é ouro. Esse paciente que é a chave do processo. Só que a gente tem grande dificuldade de achar esse paciente. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de fazer leitura de pacientes intermediários. A gente tem facilidade de fazer leitura de pacientes muito graves ou pacientes que não têm gravidade. Mas pacientes que estão nessa fase intermediária, a gente tem muita dificuldade. E a consequência disso, ela é simples. Esse paciente que é intermediário agora, que você dá alta da sua internação, pode contar. Se o organismo dele não solucionar essa problemática sozinho, nas próximas 48, 72 horas, ele volta para sua internação muito pior, com outros exames e, obviamente, com o tutor muito mais incomodado, porque você deu alta para esse paciente, e você não tendo como justificar porque esse paciente piorou. Porque, a princípio, você apresentou esse paciente como sendo um paciente de melhora, um paciente que tá ali com todas as condições de ir para o seu domicílio. E aí, obviamente, a gente tem outras ferramentas que a gente pode estar trabalhando. Proteína C reativa, que se usa muito pouco, principalmente pré-alta, a hemogasometria. Então, correlacionar isso, TPT-TPA, hemogaso, hemogaso metabólica, hemogaso respiratória, manifestação clínica do paciente, dedímero, tudo isso daí hoje te dá um embasamento hoje muito direcionado para que esse paciente ele tenha algum fator grave ou não. A grande questão é, muitas vezes eu não sei onde que está a gravidade, qual que é a injúria de base desse paciente, mas eu sei que tem alguma coisa que não está funcionando. E eu preciso descobrir. Então eu posso dar alta para esse paciente porque ele não tem mais benefício da internação? Posso, até. Desde que ele volte em 24 horas, porque eu vou estar agora num planejamento de pesquisa. E esse tutor, ele sabe que eu vou estar nesse planejamento de pesquisa, onde eu vou estar tentando identificar aonde está essa injúria, o que que aconteceu, aonde que está a problemática desse paciente. Beleza? Ok? Então tá bom. Quinta-feira a gente volta. Agora, eu queria que quinta-feira, a gente tivesse a nossa primeira referata. Deixa eu já parar de compartilhar aqui, peraí. Então, eu quero que a gente, na quinta-feira, tenha a nossa primeira